E aí, galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez comigo, professor Caio Barroso, do curso Progressão de Marechal Hermes, beleza? E hoje nós iremos dar continuidade ao nosso curso de Física 2, perfeito? Então, vamos embora, deixa eu compartilhar aqui a minha tela e é isso daí. Turminha, hoje nós iremos trabalhar com as escalas termométricas, perfeito? Vamos ver para cá e agora sim, vamos lá. As escalas termométricas, né, a gente precisa relembrar o que já foi mencionado aí na aula passada. Deixa eu jogar isso aqui para cá. Agora sim, desce aqui. Lá na termologia, né, a diferença de calor e temperatura, né, calor é a transferência, né, de energia térmica de um corpo para o outro, temperatura é o grau de agitação molecular. Perfeito? E ali, né, a temperatura, tem esse slidezinho bonitinho para vocês aí darem uma lida aí depois, tá ali a molécula vibrando, né, a gente verifica aí que tem a ver, tá, um com o outro, e o calor, né, vai sempre ser passado naturalmente de um carinha mais quente para um carinha menos quente, né, até que seja atingido o equilíbrio térmico. É isso que está aí escrito nesse slide, deem um pause, deem uma lida aí depois, perfeito? Continuando, olha aí, esse daí é legal pra caramba. Vejam esses dois desenhozinhos aí embaixo do corpo, né, que está a menor temperatura e o carinha que está a maior temperatura. Eu vou voltar e retornar novamente, ó. Vejam como um corpo, vocês viram que vibrou pra caramba, enquanto o outro está vibrando mais lentamente? O carinha que vibra mais está a uma maior temperatura, o que vibra menos está a uma menor temperatura, vejam. Beleza? Legal, né? Então isso tem a ver com a temperatura, que é o grau de agitação molecular, já falei na aula passada sobre isso daí também, né, turminha? Deixa eu colocar isso aqui, eu acho que agora aqui fica melhor, né? Deixa eu ver aqui. Não? Aqui então, deixa eu ver. Tá voltando, não sei por quê. Vamos lá. Aqui, continuando. Vamos lá. E aí, no equilíbrio térmico, tá? Os corpos, eles terão a mesma temperatura, perfeito? E deixarão de trocar a energia térmica, tá? Cadê o mouse? Mouse, vem aqui. Aqui, tá. Eu quero que vocês leiam todo o slide, tá? Tudo que tá falando aí, apesar de eu não estar falando, mas vocês podem ler aí depois, dei uma pausa, beleza? Muita coisa que tá aí eu já mencionei, já falei, se eu ficar repetindo, né, a gente não progride, tá bom? E aqui, isso é importante pra caramba, galerinha, olha só, lei zero da termodinâmica, tá? Olha só, se dois corpos estão em equilíbrio térmico, tá, com um terceiro, então eles estão em equilíbrio térmico entre si. Professor, não entendi. Olha só, galera, digamos que a gente tenha, tá, o corpo A, o corpo B e o corpo C, tá? E eu digo a vocês que a temperatura do A, ela é a mesma do C, tá? Mas eu não sei qual é a temperatura, mas eu sei que elas possuem a mesma temperatura. O A e o C possuem a mesma temperatura. E aí, a gente verifica que o corpo B possui também a mesma temperatura do C. Perfeito? Então, o B e o C também possuem a mesma temperatura. Mas, ora, vejam só, se o A e o C possuem a mesma temperatura, assim como o B e o C possuem a mesma temperatura, galera, é óbvio, então, que o A e o B possuem a mesma temperatura também. Perfeito? Entenderam isso? Esse daqui, então, é a explicação da lei, da chamada lei zero da termodinâmica, perfeito? Se dois corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro, então eles estão em equilíbrio térmico entre si. Ou seja, se A e C têm a mesma temperatura, B e C têm a mesma temperatura, é porque A e B possuem a mesma temperatura. Show? E aí, continuando, a gente tem aí, ó, a termometria vai ser a parte da física, né, em especial da termologia, que vai estudar a temperatura, tá bom? A medição de temperatura de um corpo, e a gente vai usar essa medição através, tá, utilizando o equipamento chamado de termômetro, tá? Que vai ser um dispositivo calibrado para medir a temperatura. Nesse caso, um termômetro clínico vai medir a temperatura de um corpo, perfeito? E aí, como que a gente mede a temperatura? Tá? A gente vai utilizar esse termômetro, tá? A gente vai fazer a medida de uma forma indireta, tá? Isso aí a gente utiliza muito em laboratório, tá?
utilizando aí grandezas e substâncias termométricas, tá? E a gente pode usar o volume de um líquido, o comprimento de um sólido, a pressão de um gás mantido a volume constante, o volume de um gás mantido a pressão constante, a resistência elétrica de um condutor ou a cor de um corpo quente. Essas são algumas das formas, tá, de se medir a temperatura de determinado corpo. Perfeitos tipos de termômetro, ó, clínico, analógico, né, digital. A gente tem esse daqui, ó. Eu confesso que agora eu não lembro do que ele, qual a especificação dele, mas enfim, a gente tem várias formas aí de medir temperatura utilizando esses termômetros, tá? E para isso a gente vai utilizar uma escala termométrica. A escala termométrica, turminha, deixa eu vir aqui para um quadro branco, só um minutinho, cadê interromper compartilhamento? Aí vocês estão me vendo agora por inteiro. Cadê? Compartilhar a tela, não, aqui, quadro branco, agora sim, tá todo mundo vendo o quadro branco, né? E aí, galera, nessa escala termométrica, a gente vai utilizar, tá? Deixa eu colocar aqui, ficou feio, né? Vou colocar, deixa eu ver, o preto, tá bom? Vamos lá. Mais ou menos, né? Não ficou muito reto, mas a gente vai utilizar nessa escala termométrica, turminha, dois aqui pontos, tá? Dois pontos chamados de pontos fixos, beleza? Ponto fixo e ponto fixo. Esse aqui de baixo, ele vai ser chamado de ponto fixo de fusão, tá? E esse aqui de cima, ele vai ser chamado de ponto fixo de ebulição. Qual é a diferença deles, galera? O ponto fixo de fusão vai ser a temperatura para a qual a água passa do estado sólido para o líquido. E o de ebulição vai ser a temperatura para a qual a água passa do estado líquido para o gasoso, tá? Então, se a gente tiver aqui um termômetro, a gente sempre vai graduar ele através dessa forma, utilizando esses dois pontos fixos, tá? Que a gente precisa saber. Um deles vai ser o ponto fixo de fusão. Então, se a temperatura estiver daquele ponto para baixo, a água estará no estado sólido. Daquele ponto para cima, ela estará no estado líquido, até ela chegar nessa temperatura. Porque dessa temperatura para cima, ela estará no estado gasoso, tá? E dessa temperatura para baixo, ela estará no estado líquido, perfeito? Então aqui a gente vai acabar criando, tá? Dessa forma, uma escala, tá? Termométrica. Beleza, galera? Então a gente vai poder, inclusive, em alguns exercícios, criar, tá? Algumas escalas chamadas de escalas arbitrárias. Isso cai bastante, tá? Na nossa prova. O que é uma escala arbitrária? A gente vai inventar uma escala qualquer. Ah, a escala fulano de tal. Ela adota para os pontos fixos os valores tanto e tanto. Nessa escala fulano de tal, 50 graus Celsius equivale a quanto? É um exemplozinho que mais à frente a gente vai trabalhar com ele, beleza? Então esse aqui é um exemplo de uma escala arbitrária. Tá bom, galera? Retornando aqui aos slides agora. Vamos lá. Aqui vocês estão me vendo, né? Compartilhar o desktop, perfeito. E aqui, como eu falei, a gente vai ponto de fusão, o gelo, tá? Onde a gente tem a fusão da água, né? De vaporização ou ebulição, e aí tá o passo a passo, tá? Que eu já mencionei para vocês. Deem um pause e leiam esse slidezinho aí depois, tá? Uma escala muito usual, muito importante, que é a que a gente utiliza no nosso país, inclusive é a chamada escala Celsius. Ela vai adotar para os pontos fixos, tá? Os valores de 0 e 100. Então, 0 graus Celsius é a temperatura para a qual a água está no estado ali de fusão. Ela está passando do estado sólido para o líquido. E 100 graus Celsius é o ponto fixo de ebulição, onde ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Perfeito? E tem uma historiazinha aí, deem um pause, leiam depois. Tá? E continuando, uma outra escala também muito importante é a chamada escala Fahrenheit, muito utilizada em países de língua inglesa, tá? Hoje em dia, poucos o utilizam, os Estados Unidos é um dos que utilizam esse tipo de escala, tá? Mas ela é uma escala também muito usual. E essa escala ela vai utilizar para os pontos fixos os valores de 32 para o de fusão e de 212 para o de ebulição. A gente verifica aqui então, olha, que ela vai ser aqui entre esses dois pontos fixos subdividida em 180 partes iguais, enquanto que a escala
Celsius, ela vai ser aqui subdividida, tá, em 100 partes iguais, tá? A escala Celsius é uma escala muito importante, cai bastante em prova, assim como a escala Fahrenheit, muito importante, cai também bastante em prova. E o que, que geralmente cai? A passagem de uma temperatura para outra. Ah, se eu colocar 50 Fahrenheit, é o equivalente em quantos de graus Celsius? É isso que geralmente cai, tá, nas nossas provas, passar de uma escala de temperatura para outra, beleza? E a gente tem umazinha também muito importante, e aqui tem um históricozinho da escala Fahrenheit, deem um pause, leiam depois, tá, galera? Vou passando aqui para o próximo, ó. Então a gente tem esse daí, mesma coisa, tem uma historiazinha, é muito legal, importante, tá? Mas não convém eu ficar falando aqui agora, vocês precisam ler isso daí, tá? Então, dá pausa, beleza? Pausaram, leram, continuando. Mesma coisa esse daí. E aí, a gente tem algumas vantagens de uma escala para outra, tá? Então, uma escala varia de 1 em 1, a outra varia, né, de 1,8 a 1,8, né, graus Celsius ou graus Fahrenheit, aí possui umas vantagens ou desvantagens, tá? Tem aí o conhecimento, dei um pause e dei uma leitura. Mesma coisa. Esse daí também. Tá acabando, vamos lá. E agora sim a gente chega na escala, tá? Chamada de escala absoluta, chamada de escala Kelvin, tá? Criada aí pelo Lord Kelvin, tá? Ela é a escala utilizada em laboratório, tá? Então a gente verificou que tem a escala Celsius, tem a Fahrenheit, existem outras, tá? Que a gente irá visualizar daqui a pouquinho, e a gente pode ter escala arbitrária, uma escala qualquer, uma escala que a gente inventa, como eu disse ali no exemplo ainda há pouco. Então, para evitar esse samba do crioulo doido, a gente tem uma escala que é para ser usada em qualquer artigo científico, que é para ser utilizada em laboratório, que é a escala absoluta chamada de escala Kelvin. Tá? Ela vai utilizar, tá, pressões de gases, tá bom? A gente tem essa leiturazinha, dê a leitura depois, tá? Onde a gente vai criar um gráfico da pressão em função da temperatura, e o prolongamento aqui desse gráfico, tá, vai bater num valor, tá? E esse valor vai ser o que a gente chamará de zero absoluto, perfeito? Deixa eu ver se o próximo eu coloquei, tá aqui, olha. Quando a gente prolongar, tá, o gráfico da pressão e temperatura daquele gás, a gente vai verificar que ele vai bater num ponto, tá, em graus Celsius, que é aproximadamente o menos 273,15, a gente coloca aproximadamente 273, tá, negativo, que esse vai ser o zero absoluto, tá, onde a gente irá aqui supor, tá, que não vai ter, aqui segundo a física clássica, tá, que essa é a parte dessa física, não vai ter temperatura inferior, tá, ao zero absoluto. Isto por quê, turminha? Vamos lá. A gente verificou que a temperatura é o grau de agitação molecular. Quanto mais energia forneça um corpo, ele vai vibrar mais. E essa vibração vai até ao infinito e além. E à medida que a gente tira calor, né, a gente tira a energia térmica de um corpo, ele passa o quê? A vibrar menos, a sua temperatura começa a diminuir, até chegar num estágio, né, que ela supostamente não vai ter essa vibração, tá, entre aspas. Isso aqui é física clássica, na física moderna a gente possui um outro entendimento quanto a isso que não convém falar aqui agora, tá bom? Calma, elegância, respira, bebe água, falei rapidão, eu sei, mas calma, não é tão difícil, mas à medida que a gente vai tirando a energia de um corpo, tirando o calor dele, galera, ele vai vibrando menos, até supostamente parar, tá, de vibrar, e não possuirá temperatura abaixo daquele ponto, e esse ponto será chamado de zero absoluto. Perfeito? Respira fundo, bebe água e vamos embora. Tranquilo, galera? Dúvidas? Zero dúvidas, né? Compartilhar. Aqui, partiu. Vamos lá? Deixa eu ver. Cadê? Aqui, aí, ele verificou, tá, a variação de uma escala para outra, ele tem essa historinha aí muito legalzinho, chegando no zero absoluto, dei uma pausa para vocês lerem aí depois. Ele verificou algo que foi abolido, tá? Esse apóstrofozinho aqui que tinha no grau Celsius, tinha também no Kelvin, mas ele foi abolido, hoje em dia é só tantos Kelvin, tá bom? Não tem mais graus Kelvin, beleza? E aí, ó, tudo que eu falei está escrito nesses slides aí, beleza? E aí, o que cai importante, galera, para a nossa prova, para nossas questões, é isso daqui, é a transformação, tá, de um tipo de escala, a conversão de um tipo de escala para outro. Tá? Então, a gente vai ter, tá, essa formazinha aqui,
beleza? Onde a gente tem o termômetro graduado ali, olha, em graus Celsius, em graus Fahrenheit e em Kelvin, beleza? A gente vai ter os pontos fixos das escalas, né? 100, 212. A Kelvin, ela adota para os pontos fixos, tá? Eu esqueci de mencionar os valores 373 para o ponto fixo de ebulição, 273 para o ponto fixo de fusão, né? E aí na Fahrenheit 32, na Celsius 0, e aí que a gente vai ter uma temperatura lida em Celsius, uma temperatura em Fahrenheit e uma temperatura em Kelvin, e a gente vai fazer a conversão de uma para outra, e que a gente vai utilizar um artifício matemático, tá? Onde a gente vai pegar a variação de um pelo outro aqui, tá? Dividida por essa variação aqui. Aí a gente verifica que isso que a gente vai fazer na escala Celsius será igual ao mesmo procedimento na Fahrenheit. Então, essa variação dividido por essa vai ser igual a essa variação dividido por essa daqui, que a gente vai chegar nessa expressão que eu vou mostrar agora aqui para vocês o passo a passo, beleza? Deixa eu ir para o quadro branco aqui novamente. Então, vamos lá. Turminha, olha só. Então, a gente vai ter o termômetro graus Celsius, graus Fahrenheit e o Kelvin, né? Isso aqui eu vou fazer passo a passo para ajudar aí a quando vocês forem fazer os exercícios, vai ser dessa maneira aqui, tá bom? E aí eles adotam, turma, para os pontos fixos, aqui, né? Os valores, vamos lá, 100 aqui, Fahrenheit 212, certo? Kelvin 373, perfeito? Ponto fixo de fusão, os valores 0 graus Celsius, né? 32 Fahrenheit e 273 Kelvin, beleza? E aí eu vou querer achar aqui um valor que seja equivalente na temperatura em Celsius, na temperatura em Fahrenheit, na temperatura em Kelvin. E aí a gente vai usar Thales aqui, né, o teorema de Thales, na variação, onde eu vou falar que a barriguinha dividido pelo barrigão para Celsius é um artifíciozinho, né? Barriguinha, barrigão, vai ser igual a barriguinha, barrigão, que é igual a barriguinha, barrigão. Professor, como é que é isso daí? Calma, elegância, galera, vem comigo, olha só. Barriguinha é essa variaçãozinha aqui, ó, TC menos zero, tá? Então, se eu pegar essa variação, TC menos zero, e dividir por essa variação aqui grandona, olha, 100 menos zero, eu digo que isso vai ser igual, tá, a esta variação barriguinha, olha, TF menos 32, tá, dividido por esta variação aqui barrigão, olha, 212 menos 32, beleza? Isso vai ser igual, a mesma coisa, só que agora na escala Kelvin, ó, TK menos 273, TK menos 273, beleza? Dividido por barrigão, 373 menos 273. Galera, a física acabou, tá? Daqui em diante a gente vai usar a matemática, beleza? E aí essa expressão ela vai se transformar, deixa eu botar qual cor aqui, uma verde, será que fica legal? Não tem preto, vou botar verde, vamos ver como é que fica. Olha aqui, acabou a física, TC menos zero, turma, TC menos zero é TC, né? Vou aumentar isso aqui. TC menos zero é TC, que divide, ó, 100 menos zero, 100 menos zero é 100, perfeito? Isso vai ser igual, ó, TF menos 32, a gente vai repetir, TF menos 32, show, que divide 212 menos 32, isso dá 180, tá, galera? Isso vai ser igual, olha, TK menos 273, TK menos 273, dividido por 373 menos 273, isso dá 100. Vejam, olha, a escala Kelvin ela também vai ser subdividida em 100 partes iguais, eu não tinha mencionado isso ainda, tá? E aqui, ó, a gente vai simplificar, né, esses denominadores,
tá bom? Ao realizar, né, esta simplificação, vou colocar aqui, ó, a gente chegará nos valores, olha, TC sobre 5, tá bom? Se eu dividir 100, 180 e 100 pelos mesmos valores, nesse caso 20, né? 100 dividido por 20 dá 5, isso vai ser igual, aí a gente repete, TF menos 32 sobre 180 dividido por 20, 9, né? Isso vai ser igual a TK menos 273, TK, que é a temperatura em Kelvin, menos 273, sobre 5. Galera, e aqui a gente acabou de achar, tá? A forma de passar, deixa eu aumentar isso aqui um pouquinho para cá, de uma temperatura para outra. Beleza? Então, essa formulazinha aqui, vocês podem decorar, né, se quiser. Vocês vão acabar decorando de tanto resolver os exercícios, mas vocês precisam lembrar que ela surgiu desse pensamentozinho aqui, tá? É bom vocês, se quiserem, tirar um print dessa tela aqui agora, para depois vocês anotarem no caderno de vocês, realizarem um mapa mental, enfim. Como que se chega nessa expressão? TC sobre 5, ATF menos 32 sobre 9, que é igual a TK menos 273 sobre 5. E aí, se o exercício pedir, tá? Como que se passa de Celsius para Fahrenheit? Então, exemplo, vou botar aqui para o lado. Opa, cadê? Calma aí, deixa eu vir para o mouse. Aqui. Vocês estão vendo isso daqui, né? Aqui mesmo. Eu queria vir para baixo, mas não. Aqui, não, beleza. Achei. Como que eu passo? Eu tenho, por exemplo, 50 graus Celsius e eu quero passar para a temperatura em graus Fahrenheit. Qual é essa temperaturazinha aqui, essa interrogação? E a gente vai usar ó, TC sobre 5 vai ser igual a TF menos 32 sobre 9. A gente vai usar apenas parte de toda aquela equação. Beleza, galera? E aí vocês vão continuar isso daqui depois. E no outro exemplo, digamos que o carinha solicite, eu tenho 20 graus Celsius, eu quero passar isso para Kelvin, isso dá quantos Kelvin? E aí a gente pega TC sobre 5, vai ser a temperatura em Kelvin, menos 273 sobre 5. De toda aquela expressão, a TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9, estou fazendo rapidão aqui, né? Igual a TK menos 273 sobre 5. Eu vou pegar toda essa expressãozinha aqui, galera, e vou trabalhar apenas com a parte que ele está pedindo. Se ele quer Celsius e Fahrenheit, eu só trabalho com essas duas. Se ele quer Celsius e Kelvin, eu só trabalho com essas duas. Se ele quiser Fahrenheit e Kelvin, eu só trabalho com essas duas. E aí vai. E aqui, né, seguindo aí a matemática, a gente vai multiplicar, né, os meios pelos extremos e acha o valor que ele pede. E a mesma coisa vai ser utilizada aqui, né? Nessa aqui em questão, ó, vou colocar, ó, como é que a gente faria? Ó, a temperatura em Celsius, turma, é 50, né? Então, onde a gente vê a temperatura em Celsius, eu coloco 50 sobre 5, perfeito? Vai ser igual a Fahrenheit, que eu quero descobrir quanto que vale, menos 32 sobre 9, e aí a gente continua a matemática. Né? 50 por 5, 10, né? Perfeito, galera? Então, a gente vai ter que 10, né? Igual a TF menos 32 sobre 9. E aí, vamos lá, 9 vezes 10, 90, né? Então, 90 vai ser igual a TF menos 32, vai faltar espaço. Né? Reenconta não, né? E aí, o TF vai ser o quê? 90 mais 32. E o TF, turminha, né? 122, né? Perfeito. Então, quando a gente lê o valor de 50 graus Celsius num termômetro graduado em graus Celsius, essa mesma temperatura num termômetro graduado em Fahrenheit teria o valor de 122. Perfeito? Essa é a forma, tá, de passar de uma escala para outra, que vai cair bastante nos nossos exercícios. Então aqui parei de
Vou mostrar o quadro branco, vou mostrar o desktop, tá aqui, e aí a gente chega nesse valor, a variação Celsius sobre 5, na verdade a temperatura Celsius sobre 5, é Fahrenheit menos 32 sobre 9, que é igual a Kelvin, né, menos 273 sobre 5, faltou o K aqui, né, depois eu coloco. Perfeito, turminha? E aqui a gente tem essa outra aqui de variação, que eu vou falar sobre ela, tá? Em algumas questões, cadê? Interromper, vou compartilhar o quadro branco. A gente vai ter variação de temperatura. Aumento esse aqui, esse para cá, esse para cá. Aqui, agora sim, vamos lá. Então, quando a gente tiver, galera, ó, graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin, tá? E aí a gente vai trabalhar com a variação de temperatura. Então, o exercício vai falar assim: uma certa experiência sofreu um acréscimo de 50 graus Celsius. Esse acréscimo de 50 graus Celsius equivale ao acréscimo de quantos Fahrenheit ou a quantos Kelvin, tá? E aí, para esse tipo de questão, tá? A gente vai trabalhar com a variação de temperatura, e a gente sabe, né, que os termômetros possuem os pontos fixos aqui de 0 e 100, perfeito, no graus Celsius, 32, 212 no Fahrenheit, e aqui 273, né, e 373 na Kelvin, perfeito? E aí a gente vai ter, galera, tem faltando cor aqui, né, vou botar esse verde escuro, então laranja, vamos ver como fica. Então a gente vai ter, ó, uma determinada temperatura aqui em Celsius, uma determinada temperatura em Fahrenheit, uma determinada temperatura em Kelvin, e ela vai sofrer, por exemplo, um aumento, uma variação por uma outra aqui. Então, em Celsius, a gente vai ter esta aqui, variação, tá? Em Fahrenheit, a gente vai ter esta daqui, e em Kelvin, a gente vai ter esta daqui. Perfeito? E aí, o problema vai nos fornecer a variação de temperatura em uma delas. Digamos, na escala Celsius, a gente vai ter a variação de temperatura na Fahrenheit e a sua correspondente variação de temperatura na Kelvin. E aí é ela que a gente quer saber o quanto que variou, o quanto que aumentou, o quanto que diminuiu. Tá? E aí, quando a gente tiver com esse tipo de problema, esta variação aqui, ou esta, já vai ser aquela nossa barriguinha. Lembra que era barriguinha dividido por barrigão? Lembra? Então a gente vai pegar barriguinha, olha, delta TC sobre barrigão. O que é barrigão? 100 menos 0, né? 100 menos 0. Isso vai ser igual a barriguinha, olha, delta TF. O delta é variação na física, né, turma? Tudo que tiver delta é variação, é um menos o outro, né? Que divide barrigão, olha, 212 menos 32. Isso vai ser igual a barriguinha, aqui, ó, delta TK, menos barrigão, né? 373 menos 273. Perfeito, turma? E aí, continuando, a gente chegará na expressão aqui, ó, delta TC sobre 100 igual a delta TF sobre 180 igual a delta TK sobre 100. Simplificando isso com isso com isso, a gente chegará na variação da escala Celsius sobre 5 igual à variação na escala Fahrenheit sobre 9 igual à variação da escala Kelvin sobre 5 também. Perfeito? E aí, quando o exercício então estiver falando de variação de temperatura,
é essa escala, tá? Essa forma de passar de uma escala para outra que a gente vai utilizar. A gente verifica até, se ele estiver falando de Celsius, a gente vai usar essa com Kelvin, ó. Tá? Celsius e Kelvin, ambos possuem denominadores sobre 5, né? Então, a variação de temperatura, né, ó, se eu pegar ΔTC sobre 5 igual a ΔTK sobre 5, ó, uma experiência variou 3 graus Celsius. Essa variação é o equivalente a quantos Kelvin? Ó, 5 vai embora com 5, a gente verifica, né, que a variação na escala Kelvin, turma, vai ser 3 também. Então, é 1 para 1 entre Celsius e Kelvin. Se variar 1 Celsius para mais ou para baixo, para mais ou para cima, para mais ou para menos, perdão, na Kelvin vai variar o mesmo valor, tá? Para mais ou para menos. Perfeito? Legalzinho isso daí, né? Já em Fahrenheit não, tá? Mas aí fica para os próximos exercícios a gente trabalhar com isso. Perfeito, turminha? Acorda aí, ó. Vamos lá, levanta a cabeça, sai do Facebook, WhatsApp, bebe uma água, respira fundo, tira foto disso daí, ó, o print aí. Perfeito? Isso daqui é um exemplo, né? Colocar aqui. Né? Uma variação igual a 3 é o equivalente a quantos Kelvin? Perfeito? Dúvidas? Não, né? Vamos continuar? Interromper. E aqui a gente compartilha o computador. Vamos lá, cadê? Aqui, agora sim. Beleza, galera? Tranquilo? Então, por isso que a gente tem essa outra expressãozinha aqui, ó. Tá? Acorda aí. Continuando. E aí o termômetro clínico, já mencionei nas aulas passadas, né? Sobre ele. Aqui tem que tirar, botar aqui. Será que fica? Fica. Tá bom? Que é esse daí. Tira um print, depois lê isso daí, dei uma pausa, né? Só um históricozinho, como que ele é utilizado, tal. E aí uma escala que pode cair nas nossas provas, né? Nas nossas questões, tá? Mas elas não são tão comuns quanto a Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Uma delas é a Reaumur, tá bom? E tem o históricozinho dela, tá? Os seus pontos fixos geralmente caem na questão, não precisa decorar, só Celsius, Fahrenheit, Kelvin tem que saber. Essas outras aí já não precisa decorar não, tá bom? E aí tem o históricozinho dela, dei uma pausa para vocês lerem, tem essa Reaumur, tem a Rankine também, tá? Que ela fez algo parecido com a Reaumur, só que a Reaumur usou o grau Celsius, a Rankine já usou o Fahrenheit, beleza? E aí a gente encerra os slides, mas aí a gente passa aqui agora para o quadro branco. Vamos lá. Que eu quero falar do zero absoluto, né? O zero absoluto, turminha. Ele vai ter aqui, ó, 100 graus Celsius, zero. Isso aqui é para vocês decorarem mesmo, né? 32, 212, 273 e aqui 373, tá? E aí a gente vai ter um valor aqui mínimo, tá? Que em graus Celsius vai ser o equivalente ao menos, vou colocar em vermelho, menos 273, perfeito? Em Kelvin vai ser o zero, porque aqui é o chamado, né, ó, zero absoluto. Perfeito? E a gente vai ter um valor em graus Fahrenheit. Eu quero que vocês achem ele aí depois. Tá? Utilizando aquela expressão, TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9 igual a TK menos 273 sobre 5. E aí, utilizem essas duas aqui para achar o Fahrenheit, utilizando essa menos 273, né? Ou utilizem essas duas aqui, tá bom? Utilizando essa daqui, zero.
beleza? E aí vocês vão achar o TF com vocês, tá bom? Dúvidas? Não, né? Beleza, vamos fazer uns exercícios, turma? Vamos lá? A gente tem aqui alguns que eu separei. Surgiu uma atualização aqui do Adobe, propaganda aí do... E aí, primeiro exercíciozinho, galera, olha aqui. Vocês estão vendo, né? Um gás tem a mesma temperatura verificada em duas escalas diferentes, Celsius e Fahrenheit. Determine o valor dessas temperaturas na escala Celsius. E aí? Tentem fazer aí, eu vou resolver o exercício aqui, né? Mas vocês, na hora que estiverem lendo, tá? Todas as questões que a gente vier a fazer, quando terminar de ler, vocês dão uma pausa, tentem fazer, tá bom? O exercício, e aí depois vocês deem play no vídeo, porque aí logo em seguida vai ser a minha resolução, aí vocês vão ver se vocês acertaram ou não, tá? Tentem fazer assim, eu garanto que vocês vão ser aprovados, tá, galera? Então vamos lá. Tá aparecendo o quadro branco aqui para vocês, né? E aí, eu acho que tá aparecendo aqui os dois, tanto o quadro branco, né, quanto o computador, assim eu espero. Essa atualização aqui desse aplicativo pode ter mudado alguma coisa, mas vamos lá. Ele diz que o termômetro ele possui o mesmo valor que é dado na escala Fahrenheit, ele é utilizado na Celsius. E aí eu sei que o Celsius adota 0 e 100, Fahrenheit 32.212, perfeito? E o mesmo valor que a gente está lendo em uma escala, x aqui, ó, a gente vai ler nessa daqui, x também. Perfeito? O mesmo número. Então, se aqui for o número x, aqui vai ser o mesmo número x. Aí eu quero saber que número é esse. Existe um número apenas, tá, que vai bater exatamente nessas duas escalas. Eu quero saber qual é esse número. A gente vai ver, até ver se ele está nessa posição, tá? Porque ele pode estar acima de 100, né, ou abaixo de 0 na Celsius, ou 212,32 na Fahrenheit, enfim. Tá? E aí a gente ou utiliza o método aqui barriguinha, barrigão, né? Barriguinha, barrigão, ou a gente já parte direto para a expressão, né? TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9, lembrando que aí a temperatura aqui, TC e TF, vai ser o mesmo valor, x, né? Então a gente vai ter, ó, x sobre 5 igual a x menos 32 sobre 9, a gente vai achar o valor de x agora e marcar uma dessas alternativas. Vamos lá, turminha? Aqui, olha, a gente vai, acabou a física, partir aí para a matemática, né? Multiplicar os meios pelos extremos, 9x vai ser igual a 5 que multiplica x menos 32, certo? E aí 9x vai ser igual, aplica aqui a distributiva, né? Tia Teteca falava chuveirinho, perfeito? Estou usando vinho. E aí 5x, né? Menos 32, que multiplica 5, turminha, é 160, né? 5 vezes 2, 10, 0 vai 1. 5 vezes 3, 15, com o que foi 16, né? Então 160. Show? E aí tudo que for x passa para um lado, que não for x para o outro. A gente tem, estou fazendo devagarinho para não ter dúvida, né? Igual a menos 160, beleza? Nas próximas aulas a gente vai já caminhar com passos mais largos, beleza? E aqui, ó, 9 menos 5 dá 4x, igual a menos 160. E aí o x, turminha, vai ser menos 160 sobre 4, né? E esse x dará menos 40. Então, a gente tem que menos 40 graus Celsius é o equivalente ao menos 40 graus Fahrenheit. E esse número, na verdade, teria que estar aqui, né? Menos 40, menos 40. Show? E aí a letra C, menos 40. Dúvidas, galera? Não, né? Tranquilo, certo? Molezinha, né? Vamos para a próxima? A próxima é essa daqui. Ó.
Recentemente foram desenvolvidos novos materiais cerâmicos, que se tornam supercondutores a temperaturas relativamente elevadas, da ordem de 92 Kelvin. A temperatura equivalente na Celsius corresponde a... Então a gente vai ter esse exercício, tentem fazer, dá o pause. Beleza, retornando aqui agora, vamos lá. É bem parecido, né? Só que aqui a gente vai ter, ó, graus Celsius, o Kelvin, aqui é 100, 373, 0 e 273, né? E eu vou ter o valor aqui, ó, de 92 Kelvin, né? Na verdade está aqui ele, né? Certo? Aqui, ó. 92 Kelvin, eu quero saber quanto que ele vale em graus Celsius. Perfeito, turma? E aí, ó, barriguinha, barrigão, barriguinha, barrigão. Ou partindo direto, TC sobre 5 vai ser igual a TK menos 273 sobre 5, né? É a forma de passar de Celsius para Kelvin. Eu estou tirando aquela de Fahrenheit no meio, que a gente não vai usar aqui. Onde a gente verifica ó, que o 5 vai embora com 5. E de Celsius, galera, para Kelvin, basta a gente trabalhar com o valor 273. Né? Se eu quero passar de Celsius para Kelvin, eu somo ou diminuo o valor de 273. Beleza? Legalzinho isso daqui, né? E aí, a gente tem 92 Kelvin. Então, 92 Kelvin menos 273, né? Vai ser o equivalente à temperatura em Celsius. E aí eu tenho ó, 92, estou devendo 273, não vou conseguir pagar a minha conta e vou continuar devendo 181 graus Celsius, né? Letra A. Show de bola? Tira o print aí. Perfeito, turminha? Próxima questão, vamos lá, olha aí. Isso aqui, ó. Um termômetro foi graduado incorretamente em graus Celsius. Ele assinala 1 grau Celsius para o gelo em fusão e 97 para a água em ebulição. Sob pressão normal. Determine a única temperatura em graus Celsius em que esse termômetro assinala corretamente. Então vai ter uma única temperatura que ele vai assinalar corretamente. Eu quero que vocês aí a identifiquem para mim. Deem pausa. Show? Beleza? E vamos embora. Vamos resolver essa questãozinha aí agora. Cadê? Onde é que eu... Deixa eu fazer? Limpar. Limpar todos os desenhos. Está aqui, ó, questão 6. A gente vai trabalhar com ela agora. Eu vou ter, ó, o termômetro graduado em graus Celsius e o termômetro graduado em graus Celsius errado. Tá? Errado. Porque aí, qual é a diferença deles? Enquanto um adota 0 e 100, que são os valores corretos, o errado está adotando, galera, 1 e 97. Perfeito? Só que vai ter uma temperatura aqui que vai estar correta, que vai ser a mesma lida nos dois. Enquanto aqui marcar X, aqui vai ser o X também, que é o valor certo. E aí, a barriguinha, barrigão, barriguinha, barrigão, e eu acho o valor do X. Quanto que vocês acharam aí? Diz para mim. Vamos lá. X menos 0 sobre 100 menos 0 igual a X menos 1 sobre 97 menos 1, né? Barriguinha, barrigão, barriguinha, barrigão. Acabou a física, parte para o abraço agora na matemática. X menos 0 é X, 100 menos 0 é 100. Isso vai ser igual a X menos 1 a X menos 1, 97 menos 1, 9,6. Beleza, turminha? E aí,
Dá para simplificar, vou deixar assim, vamos lá. Multiplicando os meios pelos extremos, né? A Teteca falava para multiplicar em cruz, 96x vai ser igual a 100, que multiplica x menos 1, beleza? 96x vai ser igual a 100x menos 100, certo? 96x menos 100, x vai ser igual a menos 100, beleza, turminha? Entenderam? Foi muito rápido? Não, né? Passei esse carinha para cá, e aqui eu usei a distributiva. 96 menos 100 é menos 4x igual a menos 100, certo? E esse x vai ser 100 que divide 4, 25, né? Então, 25 aqui, ó, graus Celsius, vai ser lido em ambos os termômetros. E aí é a letra D. Tira o print. Vamos lá. Perfeito, galera? 25 aqui. Próxima questão, vamos lá. Questãozinha 8. A gente está fazendo bastante exemplo, para vocês ficarem craque nisso daí, hein? Questão 8, olha. Uma escala termométrica A, aleatória, arbitrária, tá? É definida de modo relativo. Então, todo termômetro a gente vai trabalhar dessa forma, quando a gente criar uma escala. A gente vai colocar 10 graus A no ponto de gelo, 200 A no ponto de vapor da água. Então, esses são os pontos fixos, 10 e 200, perfeito? Eu quero saber a leitura desse termômetro quando a gente colocar 30 graus Celsius. Beleza? Deem pausa aí, tentem resolver. Vamos lá. Mesma coisa, galerinha. Aqui é o graus A, graus Celsius, né? Ele vai adotar Celsius é 0 e 100. Na escala A, ele adotou, olha, 10 para o ponto de gelo e 200 para o ponto de vapor. E aí eu quero saber quando aqui tiver o valor de 30, aqui vai ser qual o valor X. Perfeito? E aí, galera, barriguinha, barrigão, barriguinha, barrigão. Continuando. Barriguinha, ó, x menos 10, que divide barrigão, 200 menos 10, vai ser igual aqui, ó, barriguinha, 30 menos 0, que divide barrigão, 100 menos 0, né? E aí acabou a física, parte para a matemática. X menos 10 sobre 190, né? Vai ser igual a 30 sobre 100, perfeito? Onde aqui, ó, esse zero vai embora com esse zero, perfeito? Esse zero vai embora com esse zero. Show? E aí a gente vai ter x menos 10 sobre 19 igual a 3 sobre 1 igual a 3, certo? E aí, x menos 10 vai ser igual a 19 vezes 3, né? Então, 3 vezes 9, 27, 7. Vão 2, 3 vezes 1, 3, com 2 que foi 5, né? 57. E aí o x vai ser 57 mais 10, 67 graus A. Show, turminha? Se eu não errei nada, isso daí, tira o print e é a letra D de dado. Vou tirar isso daqui, cadê? Aqui, compartilhamento, desktop, compartilhar. E aí, letra D, né? 67. Certo, turminha? Tranquilo? Vamos aí para 50 minutos de aula, a gente tem aí a última questãozinha de hoje, tá? Para a gente resolver. Olha aí o seu enunciado.
Comparando-se a escala X de um termômetro com a escala Celsius, obtém-se o gráfico de correspondência de medidas. Beleza. Dessa forma, a temperatura de solidificação da água no termômetro de escala X será. Ele tem um gráfico, questãozinha top essa, né? Onde a gente verifica, olha, que 8 graus Celsius é o equivalente a 1 grau X, 14 graus Celsius é o equivalente a 4 graus X. Perfeito? E eu quero saber solidificação da água, né? E aí, galera? Solidificação. Cadê? Compartilhamento. Aqui. Todos os desenhos. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o gráfico. Vou botar aqui do lado. Olha só. Para a gente conseguir resolver. Ó. Vou colocar. Esse é o grau X. Graus Celsius, né? E a gente vai utilizar, ó. 8 graus Celsius, né? 8 graus Celsius é o equivalente a 1x, né? Então, 8 graus Celsius é o equivalente a 1x, perfeito? 14 graus Celsius é o equivalente a 4 graus X. Eu quero saber a solidificação. Solidificação aqui é 0. Eu quero saber qual vai ser o valor X aqui. Perfeito? Então, eu acabei de interpretar o gráfico na nossa escala termométrica. Acabou a física, vamos para a matemática, barriguinha, barrigão, barriguinha, barrigão. Simbora comigo. Turminha, acorda. Olha só. Barriguinha, 4... Opa, errei. Deixa eu fazer. 1 menos x, né? Que divide 4 menos x. Vai ser igual aqui, ó. 8 menos 0, barriguinha, 8 menos 0. Que divide barrigão, 14 menos 0. Professor, se eu fizesse barrigão dividido por barriguinha, esqueci, né, de falar sobre isso, galera, daria também. Tá? Basta que vocês, ó, se vocês pegarem barrigão dividido por barriguinha, isso tem que ser igual a barrigão dividido por barriguinha também, tá bom? Tem que ser o mesmo procedimento. E aí, vamos lá. O que a gente pode fazer aqui? Nada, né? Pode simplificar 8 por 14. Vamos lá. Ó. 1 menos x igual a 4 menos x, certo? Isso daqui vai dar 8 menos 0 é 8, 14 menos 0 é 14, e aí a gente vai simplificar por 2. 8 por 2, 4, 14 por 2, 7. A gente passará a trabalhar com 1 menos x sobre 4 menos x igual a 4 sétimos. Perfeito? E aí, multiplicaremos meios pelos extremos, e aí vamos lá. 7 que multiplica 1 menos x vai ser igual a 4 que multiplica 4 menos x. E aí, tia Teteca nos ensinou a aplicar aqui a distributiva, onde nós iremos achar 7 menos 7x igual a 16 menos 4x. Tudo que for x passa para um lado, que não for passa para o outro. Menos 7x. Esse aqui, ó, vai para lá, né? Menos 7x, mais muda o sinal, né? Mais 4x. Vai ser igual a 16 menos 7, né? Esse carinha aqui, ó, veio para cá, né? E mudou o sinal. Era 7 positivo, passou a ser o 7 negativo. E aí, turminha, menos 7 mais 4 dá menos 3, né? Então, menos 3x vai ser igual a 16 menos 7, né? 9, né? 9, né? Tenho 16 reais, estou devendo 7 reais, com dinheiro é mais fácil de fazer conta, né? Dá 9. E aí o x vai ser 9 que divide 3 com um sinalzinho de menos, isso dará menos 3 graus x. Perfeito, turminha? E aí? E aí é a letra D de dado, menos 3 graus x, ó. Tira o print aí. Perfeito? Dúvidas? Não, né? Molezinha, mamão com açúcar, né, galera? Chegamos ao término aí, fizemos bastante questõezinhas aí, bastante exemplos, falamos bastante, né, sobre
a termometria. Agora sim, agora vocês estão me vendo por inteiro, né? E galera, é isso. Vocês possuem agora exercícios para resolver, tenta aí destrinchar essas questões, beleza? Tenho certeza aí que vocês vão se dar muito bem nessa matéria. Próxima aula, próximo assunto, vamos embora. Grande abraço, valeu!